O cirurgião ele tem que reconhecer a ruptura o mais precoce possível, fazer a intervenção o mais precoce possível, para evitar que a gente tenha consequências, né? Romper a cápsula é ruim, não intervir, não reconhecer a ruptura acaba sendo pior ainda. Normalmente, esse tipo de complicação ocorre mais frequentemente no final da facomucicação, quando a gente tem aquele último pedaço ali, a gente vai fazer a aspiração daquele resto, tem o surge, toca na cápsula, a reação imediata do cirurgião acaba sendo recuar a ponteira, seja do faco, seja da IA, e acaba provocando a ruptura. Né? Fatores de risco para a gente ter uma ruptura de cápsula posterior. O acesso cirúrgico, às vezes algumas cirurgias são mais difíceis, né, que outras. Tem aquele paciente que tem a órbita profunda, tem aquele paciente que tem a ponte nasal um pouco mais proeminente, tem aquele médico que vai iniciar, né, a sua curva na catarata, na tópica, né? E aí o paciente está movendo bastante o olho. Às vezes a visualização fica ruim, você está com aquela órbita profunda, o funde o BSS, fica aquele laguinho, você vê vários reflexos, atrapalha a cirurgia. Paciente com fragilidades, vamos lá, pupila pequena, tudo, né? A falta de uma visualização boa acaba interferindo na cirurgia. Uma catarata nem é inexperiência cirúrgica. Normalmente esse tipo de complicação ele ocorre mais quando você está iniciando a sua curva cirúrgica. Né? A taxa de complicação, quanto mais cirurgias você fizer, menos complicações, a tendência é você ter menos complicações. Menos rotura, menos perda vítrea. E para os cirurgiões que estão começando hoje, você está no centro cirúrgico, é sempre recomendável você assistir um vídeo, tá no carona, tá no centro cirúrgico de bobeira, vai lá, assiste no carona, assiste uma cirurgia. Na minha formação de catarata aí nos servidores, o Barreto sempre orientava a gente gravar a cirurgia, que você reconheceu os seus erros, né? Às vezes você está operando, nossa, a cirurgia foi excelente. Aí você chega em casa, vê aquele vídeo, nossa, como é que eu fiz esse tipo de manobra, né? E isso vai aumentando o número de cirurgias. Quanto mais você vê, mais você operar, menos complicações você vai ter. Rompeu a cápsula. Como é que eu posso identificar esses sinais de ruptura? Às vezes a gente tem um aprofundamento da câmara anterior, às vezes tem uma súbita dilatação da pupila, fica difícil mobilizar o núcleo. Você está com o faco tentando capturar a massa, capturar o núcleo, não consegue, a ponteira está entupida. Consequências. Se você não fizer uma vitrectomia anterior, quais são as consequências que você vai ter, né, se não fizer uma abordagem adequada? Dificuldade de implantação da lío, ali fica um pouco descentrada, provavelmente o vítreo está interrompendo aquela centralização adequada. Quadro inflamatório, aumenta o potencial de inflamação, hipertensão ocular, teve a complicação, teve a ruptura, no pós-operatório você tem que acompanhar aquele paciente de perto, ele pode evoluir para um glaucoma secundário, tem que ficar medindo a pressão dele, restos corticais, fazer uma trave vítreo, às vezes no pós-operatório imediato, você não fez uma vitrectomia adequada, está lá o paciente com vítreo na câmara anterior, descompensando a córnea, aquela trave vítrea, deixando a pupila irregular, luxação do material do cristalino. Se você manipula o vítreo de forma incorreta, pode acentuar o quadro inflamatório, gerar um edema macular, gerar um descolamento de retina. Às vezes você manipula o vítreo ali, ele gera uma tração na base, gera um rasgo ali, e aí se você não acompanhar direito, não fizer um tratamento adequado, o paciente pode evoluir para um descolamento de retina e endoftalmite, né? A gente tem que saber que o vítreo é um excelente meio de cultura. Ele aumenta de forma significativa a possibilidade do seu paciente evoluir com quadro de endoftalmite. Manejo da situação.
Então, teve a rotura, teve a perda vítrea, o que a gente tem que fazer? Não entrar em pânico. Calma. Que a primeira atitude que o cirurgião faz é recolher o instrumento. Pensou a cápsula, tem perda vítrea, tira o instrumento, deixa o staff ou o R+ entrar. Calma. Você vai ter que parar o faco, parar a aspiração, só irrigar. Não tira os instrumentos do olho para não despressurizar o olho. Tira o shopper, coloca visco. Depois que você colocou o visco, e aí irrigando, aí você recolhe a ponteira do faco e analisa a situação. No primeiro momento você tem que ter calma. Esse é um videozinho do que você não deve fazer e do que você deve fazer durante o procedimento. Num primeiro momento, ele toca a cápsula, ele recua a caneta, ele acentua o rasgo da cápsula e tem perda vítrea. Só repetindo aqui o vídeo de novo, ele recuou e acentuou o rasgo e teve perda vítrea. Segundo momento, teve a ruptura, ele ficou com a caneta, ele manteve a irrigação e na incisão acessória ele fez colocou visco e aí depois ele recolheu a ponteira da caneta. O que acontece quando você faz esse recuo intempestivo? Você acaba trazendo material, e o material está conectado lá na retina e isso pode provocar algum tipo de tração, algum tipo de rotura. Vitrectomia anterior, alguns lançam mão da triamcinolona, que acaba sendo melhor para você identificar o vítreo, né? A triamcinolona é um anti-inflamatório, pode diminuir o potencial de inflamação, né, no pós-operatório e facilita a sua vitrectomia. Mas hoje em dia a gente tem microscópios muito bons que acabam facilitando essa identificação do vítreo, né? Mas como a gente não tem disponibilidade muitas vezes da triamcinolona no SUS, na residência, a gente vai no olhômetro mesmo, né? Confirmar o modo do vitreófago, você tem que determinar no vitreófago, programar ele, se você vai fazer uma cut A ou IA cut. Quando você está abordando o vítreo pela primeira vez, tem bastante vítreo na câmera anterior, a gente acaba entrando com cut A. Eu vou explicar mais adiante qual a diferença, né, de você programar modo cut A ou IA cut. E antes de entrar com o vitreófago, pega uma cubinha de BSS, vê se o vitreófago está funcionando ou não está funcionando, para depois assim você inserir ele no olho. É importante também a gente trabalhar no sistema fechado. O que quer dizer isso? Normalmente, alguns cirurgiões eles acabam abandonando a incisão principal, porque ela é muito maior do que o tamanho da ponteira do vitreófago, do probe do vitreófago. Então, a gente acaba fazendo uma incisão paralela, porque a gente tem que trabalhar num sistema fechado para evitar o prolapso do vítreo, né? Faz uma incisão acessória, e aqui na figura eu até ilustrei direcional BSS com a cânula de fusão. Essa ilustração é uma vitrectomia bimanual, né? Num lado, ele está entrando com a cânula de infusão de BSS direcionado acima da íris, ele não está direcionando nem para a córnea, nem para o vítreo. Na córnea, para você evitar a descompensação, no vítreo, para você evitar o turbilhonamento no polo posterior, consequente prolapso do vítreo. Ele faz num plano da íris e ele posiciona o vitreófago no centro. É importante, sempre que você estiver fazendo a vitrectomia, você está vendo o vitreófago, a ponteira do vitreófago a todo momento. Aqui é só um outro vídeo para ilustrar como é que funcionaria a triamcinolona. O paciente já colocou a lente, coloca a triamcinolona, né, para você identificar o vítreo remanescente, para você fazer uma vitrectomia mais efetiva, né? E aí a gente vê que ele está fazendo o uso da bimanual. Daqui a pouco eu vou ilustrar como seria uma coaxial. E aí você sempre vê a ponteira do vitreófago fazendo e fica mais fácil, né? Não tem que ficar dependendo do olhômetro ou da luz do microscópio. Né? Só adiantar o vídeo aqui. Aqui só uma ilustração.
No caso da figura, você abandona a incisão principal, faz uma sutura, fecha o sistema, um sistema fechado. Numa incisão, a gente coloca uma infusão para manter a câmera, na outra a gente centraliza o vitreófago e começa a vitrectomia. Como você vai programar? Além de você escolher o modo, se você quer um modo cut IA ou IA cut, a gente tem que maximizar o corte. Isso varia de aparelho para aparelho, né? O objetivo de você maximizar o corte é para você minimizar a tração sobre o vidro, né? A gente abaixa a altura da garrafa, coloca um baixo flow rate e coloca um vácuo pequeno também, que a gente não quer aspirar o material, né? Não quer aspirar vidro, no caso, né? Isso aqui é uma tabelinha só para a gente ilustrar alguns parâmetros de cada aparelho, né? A gente tem o Laureate, que faz 1.500 cortes por minuto, o Infinity, com 2.500 cortes por minuto, e o Centurion, com 4.000 cortes por minuto. Mas sempre trabalhando num vácuo baixo, numa aspiração baixa, de forma a manter o olho normotenso, né? E abaixar a altura da garrafa também. Essa aqui é uma interface do aparelho que a gente tem disponível nos servidores, né? Que é o pulsar. Você vai programar ali, você quer baixar a altura da garrafa, a aspiração. Creio que o pulsar ele pode chegar a 2.000 ou 2.500 cortes por minuto. Então, nosso objetivo é remover o vidro todo da câmera anterior até o plano ali da cápsula posterior. Verificar incisões para ver se não tem nenhum vítreo encarcerado. Você pode espatular, né, com uma espátula de íris para ver se tem algum vítreo encarcerado. Avalia se você tem suporte ou não para o implante da lente. Tem alguns cirurgiões com mais habilidade, né? Tem a ruptura da cápsula, vai lá, faz uma rex posterior, deixa ela circular, deixa ela estável, coloca uma lente dobrável no saco. Se não, acaba optando pela lente 3 peças implantada ali no sulco, né? Você usa mióticos, né? Um exemplo seria o Carbacol, para você verificar se você está fechando de forma regular a pupila, se você não tem nenhuma irregularidade, que provavelmente aquela irregularidade pode ser por um vítreo remanescente na câmara anterior. Suturar, que às vezes o paciente faz alguma manobra de valsalva no pós-operatório e aí a gente pode ter algum prolapso do vítreo, aí um contato do vítreo com o meio externo, e a gente sabe que o vítreo é um importante meio de cultura, né? E aí para prevenir algum tipo de quadro infeccioso no pós-operatório, saber conduzir o pós-operatório. É um pós-operatório que tem que ser conduzido com muito cuidado. É sempre importante que depois que você tem esse tipo de complicações, você documentar os casos dos pacientes que você teve essas intercorrências, para você ficar mais atento aos problemas que ele pode desenvolver. Medir a pressão, para avaliar se está tendo picos pressóricos ou não, mapear o paciente para ver se tem algum rasgo, alguma ruptura, que possa predispor um descolamento dele. Normalmente são óleos que têm mais predisposição para inflamar, né? Então, aí talvez entrar com corticoide oral nessas situações seria interessante. Os tipos de vitrectomia, a gente tem a vitrectomia por tesoura ou por vitreófago. Por tesoura, normalmente é um método um pouco mais arcaico, né? Mas não deixa de ser uma manobra válida quando você não tem o vitreófago à disposição. Lógico que fica limitado o seu número de cortes e a manipulação do vítreo acaba sendo muito maior. No exemplo aqui na figura, a gente pode ver você fazendo uso de um cotonete na incisão, varrendo o vítreo e aquilo ali provocando algum tipo de tração na retina, provocando algum rasgo, né? E o vitreófago a gente pode usar de duas formas. A gente pode fazer uso tanto via limbar, câmara anterior, quanto via pars plana, né? Aqui só ilustrando a inserção do vitreófago tanto por câmara anterior quanto por via pars plana. Aqui um videozinho. From our experience of running courses and Só para ilustrar aqui, deixa eu adiantar. Isso aqui é fazendo aquela manobra do cotonete, né? O quanto você traciona o vítreo toda hora. E aí
pode ter algumas complicações, pode tracionar a retina lá no polo posterior. Tanto na incisão principal, quanto na incisão acessória. E aí você vê como é que mobiliza a íris ali. Aqui a gente fazendo uso do coaxial sem o sistema fechado. Ele está entrando com o vitreófico, a efusão está saindo pela mesma ponteira e está tendo prolapso do vítreo. Isso acentua a potencialidade de complicações que a gente pode ter. Esse aqui é um outro, só para exemplificar o que seria uma vitrectomia já pasplana, né? A gente tem um remanescente de resto cortical, insere o trocáter, né, 3, 4 milímetros ali do limbo, aí ele faz um pouco da vitré anterior, e aí depois ele faz fazer a vitré pasplana. Como ele já fez uma vitré mais efetiva no primeiro momento, agora, quando é para remover os restos corticais, acaba usando o modo IA Cut, né, para você aspirar, e aí, se vem um pouquinho de vítreo, você corta, né? Mas primeiro tem que fazer uma vitrectomia efetiva. Aspirando o resto de córtex ali. E aí usando esse é o modo bimanual. Fez a limpeza completa, amplia a incisão, como ele não tem o saco, né? Não tem suporte para você colocar uma dobrável, ele vai colocar uma lente de 3 peças no suco, né? E aí depois a gente vai suturar e recolher o resto de visco que está na câmera anterior. Usa um carbacol. Então, qual que seria a diferença do bimanual e coaxial? O coaxial, basicamente, a infusão acaba sendo pela ponteira que você vai fazer o corte, né? O bimanual você usa numa mão a irrigação com BSS, na outra você faz o corte. Muitos advogam que quando você usa o coaxial, você acaba empurrando, né? O vítreo da ponteira e acaba dificultando um pouco a efetividade do seu corte. Os modos de vitrectomia, como você programa o aparelho, você pode colocar tanto o modo Cut IA quanto o modo IA Cut, né? A diferença é basicamente quando você coloca no segundo pedal, no passo 2, né, do pedal. No Cut IA, a gente vai programar corte, e no IA Cut, o passo 2 é programar a irrigação. Aqui só ilustrando, né? No passo 1, irrigação, no passo 2, o corte, no passo 3, a aspiração. Como a gente tem muito material, muita vitrectomia para fazer, e depois, quando tem só um resquício de massa ou de córtex, a gente faz a aspiração no passo 2 e a vitrectomia e a parte do corte na posição do pedal no 3. Isso aqui é só para ilustrar o que a gente tem disponível hoje de dispositivos para abertura e fechamento do vitreófilo, né? Você tem abertura e fechamento por ar, seria o Spring Return, e o Dual Pneumatic, que a gente tem abertura e fechamento. A abertura acaba sendo pela mola, né? E o fechamento acaba sendo pelo jato de ar. Aqui só para ilustrar o que seria o Dutch Cycle, né? Que é um outro conceito, seria basicamente a abertura e fechamento da portinha, né? Quanto mais corte você tiver, mais efetividade a gente vai ter na vitrectomia. Aqui só um outro vídeo para a gente poder ilustrar. A gente com um vácuo alto e o quanto a gente aspira, né? O quanto a gente puxa o vítreo, a gente baixa o vácuo e aí a gente vai acentuar o corte. E aí a gente vê a quantidade de vítreo que entra é bem menor, né?
E esse é o comportamento do vítreo no lúmen. Quando você tem uma vitrectomia mais efetiva, você vai ter fragmentos menores. E aí o fluxo acaba sendo mais laminar. Né? Você tem menos resistência, mas menos entupimento da ponteira. Esse aqui é só mais uma vez para ilustrar, né? Quando você tem a abertura do probe, da extremidade do dispositivo, a tração que você faz na retina, né? E quando você tem o fechamento do probe do dispositivo, a tração que acaba na retina que acaba sendo mínima. Né? Agora, eu vou direcionar para o Barreto, para o Léo, eu acho que o Castel também está aí, já que são cirurgiões mais experientes, eles acabam operando catarata no serviço, quais acabam sendo as preferências deles, né? Se eles querem falar alguma coisa, se eles têm a preferência por via pasplana, se eles têm a preferência por via limbar, quais são os parâmetros, né? Os tipos de aparelhos que eles trabalham mais, se eles têm o hábito de usar a transnolona, já que a gente não tem transnolona dispositivo em muitos serviços do SUS, e se mesmo quando a gente tem altura, se eles têm o hábito de colocar antibiótico nesses pacientes, faz antibiótico tópico, faz antibiótico venoso, oral. Bom, Barreto. Então vamos lá. Parabéns, Guilherme, foi legal. Abrangeu tudo que a gente acha que quem está na fase inicial, que precisa de alguma orientação para conseguir resolver algum problema e perder um pouquinho o medo de mexer no vitriófago. Acho que para o cirurgião de catarata é essencial que a gente saiba mexer no vitriófago. O vitriófago ele não é um bicho de sete cabeças, assim. Às vezes alguns colegas, principalmente da retina, costumam falar cuidado, isso, mas acho que a gente tem que ter essa familiaridade com esse instrumento. Na fase inicial que a gente está trabalhando, é natural a gente ocorrer algumas rupturas. Então essas rupturas elas têm que ser tratadas do melhor jeito possível. Em relação à sua aula, eu anotei alguns tópicos aqui para a gente discutir, talvez, assim, né? Um dos mais importantes que eu acho são os fatores de risco, né, que você comentou. É muito importante a gente, na fase de aprendizado da cirurgia de catarata, a gente saber escolher bem o nosso paciente. Como a gente ainda não tem familiaridade com todas as estruturas intraoculares, quando você vê um vítreo no começo da sua cirurgia, quando você está na primeira cirurgia ou segunda cirurgia sua, você nem sabe que o vítreo está ali. Simplesmente você percebe que o seu instrumental não está mais fluindo. A sua caneta do faco já não está mais aspirando, a sua pupila, às vezes, ela deu uma pequena dilatada e logo em seguida ela fechou. Os fragmentos, eles não são atraídos pela boca do faco. Então, a primeira parte, acho que da parte de cirurgia, para a gente ter a noção, é a gente começar a assistir bastante cirurgia, principalmente quando a gente está na fase de R1 ainda, R2 antes da faco, assistir a cirurgia do R3, para a gente conseguir, quando a gente estiver naquele momento, diferenciar o que é vítreo e o que é viscoelástico. Em relação à triancinolona, eu acho bem válido. Acho difícil alguns serviços terem isso. No nosso serviço a gente não tem de rotina isso. Eu acho que o residente que quiser, ele pode comprar, não é tão caro, deixar um frasquinho guardado nas cirurgias dele e para utilizar e fazer essa cirurgia com mais tranquilidade. Lembrar que o paciente que complica numa cirurgia de vitrectomia de catarata, ele é um paciente que, se você não faz uma boa limpeza, não faz uma boa arrumação daquele olho, ele é um paciente que vai ter um gasto muito alto e um tempo muito grande de recuperação. Então, é aquele paciente que vai chegar no D1 de pós-operatório com o olho bem inflamado, com um desconforto visual alto, e você vai ter que tratar várias complicações que nem você botou nos seus slides, né? Então, desde inflamações, glaucoma. Então, assim, é um custo muito alto para o paciente. Então, mesmo que a gente não coloque uma lente intraocular no paciente no primeiro momento cirúrgico, é essencial que a gente mantenha não só a estrutura anatômica da íris preservada, como a toalete total desse olho. Limpeza todo do vítreo e tirar o máximo possível que a gente puder, não só do eixo visual, como se conseguir tirar em volta da cápsula dele, da cápsula anterior. O vitreófago, o que a gente usa lá no nosso serviço, geralmente, é um coaxial. Ele funciona perfeitamente. O que diferencia, eu acho, mais na prática, o coaxial
do posterior, do via pars plana, é que o via pars plana ele vai puxar o vítreo da incisão para a íris. Então ele puxa esse vítreo para dentro. O coaxial, como ele está na parte anterior do olho, ele acaba atraindo o vítreo também um pouco para a ponta. Então você tem uma maior dificuldade de manter uma higiene, uma limpeza desse vítreo na câmara anterior. Mas a dica é você fazer uma vitrectomia um pouco mais ampla, abaixar um pouquinho perto da íris e posterior um pouquinho à íris, sempre com a guilhotina, com a abertura para cima, nunca voltar ela para baixo. Quando você estiver limpando bem, você só mantenha só a irrigação e tira do olho. O que você pode fazer é fazer igual a gente faz quando rompe com a caneta do faco. Em vez de você tirar o vitreófogo logo, você entra com o viscoelástico com a outra mão, enche a câmara anterior, aí o vítreo não sobe e você tira o vitreófogo. Isso é uma dica que às vezes ajuda você a ter esse controle aí. O ruim é que você, às vezes, se não colocar lente em uma coisa, você vai ter que entrar de novo para tirar esse viscoelástico. Aí o ideal seria um viscoelástico coesivo, que a gente não tem no serviço, a gente só tem viscoelástico dispersivo. Mas a gente consegue fazer o mesmo tratamento que fosse com via pars plana. Em relação... lembrar que quando a gente tira, despressuriza o olho, a gente perde a equalização do segmento anterior para o segmento posterior. Então, é natural que o vítreo suba. Então, isso pode acontecer. Então, assim, irrigação e tira a ponteira para evitar que essa equalização aconteça. Esse desequilíbrio, né? Em relação... Você falou uma coisa aqui... em relação aos cortes do nosso vitreófogo. O nosso vitreófogo, ele chega até 3.000 cortes. 3.000 cortes. A diferença é que aquele vitreófogo, quando ele chega a 3.000 cortes, a guilhotina começa a não abrir e fechar. Então ela trava, ela fica como se fosse uma trava. Então o que a gente tem que fazer? O que eu utilizo no pulsar, que todos podem utilizar, que dá tranquilamente, até 1.750, 2.000, a guilhotina continua funcionando. Então, assim, o que eu recomendo é que para todo mundo, qualquer faco que vocês tenham, é que você pegue a videovitrectomia que vocês têm no serviço de vocês e observem até o qual máximo essa guilhotina continua fazendo o corte. Se ela fizer passar de 2.500, parou de cortar, não utilize. O que a gente recomenda é utilizar o maior volume de corte possível, o maior número de cortes possível, para você evitar atração. Em relação ao que eu ia falar das mangueiras do vitreófogo, sempre você tem que testar antes de botar dentro do olho. Às vezes as mangueiras estão trocadas e você vai jogar ar dentro do olho. Então, assim, é essencial que você sempre teste essa sonda de vitrectomia. E eu acho que... e outra coisa que eu acho essencial a gente fazer após uma cirurgia que teve perda vítrea. É no primeiro momento que der córnea clara, fazer um mapeamento de retina. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas preocupadas só com a visão, com a visão, com a visão. Às vezes o cara pode fazer a cirurgia, rompeu, fez a vitrectomia, botou a lente, tá legal. 2, 3 dias depois, a visão do paciente está ótima e você não se preocupa em verificar a retina dele. Qualquer perda vítrea pode haver tração. E às vezes você tem uma lesão predisponente que você não detectou no pré-operatório, é mais fácil ainda você ter esse descolamento de retina. Então, é essencial que você faça o mais breve possível e 1 mês após a cirurgia, essa é a minha rotina, geralmente, mapear novamente esse paciente. Em relação à minha preferência, sim, sinceramente, a preferência é o que tem, né? Assim, é o que a gente dispõe na mão. No privado, fora do serviço, a gente tem tudo que a gente precisa. Então, a gente vai usar o melhor possível. É o que eu falei, cirurgias premium, material premium. Então, a gente vai usar o que tem, o melhor possível. No serviço público, a gente vai usar o que a gente dispõe na mão. Então, eu acho que de considerações que a gente tinha que fazer, cara, parabéns pela aula, foi tranquilo, foi ótima. Deu para dar uma boa noção para os residentes aí. Valeu. O Léo quer falar alguma coisa? Acho que o Castelo tá também. Querem acrescentar algo? Bom, Guilherme, eu quero te dar os parabéns. Eu achei a aula fantástica. Também dizer que foi um prazer ter tido você lá comigo lá nos servidores. O Rodrigo falou tudo e mais um pouco. Eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que mesmo ficou os parabéns aí pela aula. Eu gostei bastante. Eu vou aproveitar que está todo mundo aí.
Ah, tá. Tem Castelo. perguntas aí, André? Peraí que eu não sei se eu... Opa! Oi, Guilherme, tudo bem? E aí, Cassiano? Rapaz, tudo bem, meu camarada? Quanto tempo que a gente não se encontra, né? Bom, em primeiro lugar, eu faço das palavras do Léo as minhas também. E eu queria te dizer o seguinte, toda observação que o Barreto... Me desculpa, cara, que eu tô até anestesiado, eu tava no dentista, então tô aqui até com a fala aqui meio troncha aqui. Mas, assim, as observações que eu tenho para dar em relação à vitrectomia, principalmente aquelas que a gente utiliza lá no serviço, já que eu fico com os residentes do segundo ano, né, que são aqueles que estão aprendendo a extracapsular, a gente sempre reforça o conceito de manter, de fazer o reconhecimento rápido das rupturas, e que foi isso que o Barreto falou praticamente tudo, né? Então, assim, é só para reforçar que o reconhecimento da ruptura precocemente é fundamental para que você não faça mais iatrogenias. E esse reconhecimento, para o neófito, para aquele que está começando, ele é fundamental com o uso da metilose e com a manutenção da câmara sempre formada. Porque aí você tem uma visualização melhor daquilo que está acontecendo na câmara anterior. Nas cirurgias de Faco, particularmente o reconhecimento da fluídica vai fazer com que você reconheça também que há algo errado, né? Que foi mais uma vez reforçando o que o Barreto disse. Se você percebe o que eu digo assim em relação à fluídica, se você, a sua ponteira ela tem que estar puxando ali o material e não expulsando dali de perto dela. Se você percebe que tem alguma coisa errada com aquele pedaço de núcleo, não está querendo vir, né? Qualquer coisa errada que esteja acontecendo na câmara anterior já é um sinal de alerta para que você fique atento e preencha com a metilcelulose para que veja bem se essa cápsula está alterada ou não. Então, voltando à história da extracapsular, o residente ele tem que ter esses dois conceitos. O primeiro é de preencher a câmara e o segundo é de sempre trabalhar em câmera lenta na câmara anterior quando quer reconhecer se tem algum vítreo na câmara anterior. Se você tiver a triancinolona, ótimo, aquilo dali vai ser um bom marcador. Mas se você não tiver, e é o que frequentemente acontece, o movimento bem suave com uma espátula próxima à íris vai mostrar se você tem alguma alteração naquela região. E aí você pode fazer uma toalete leve com a tesourinha, que é o que a gente tem lá, a tesoura de Vanas. Mas se tiver à disposição o vitreófago, né, a gente vai e trabalha com vitreófago. O que mais que eu poderia acrescentar aqui? Manter a calma, que foi o que você falou, isso daí é fundamental, não remover a ponteira imediatamente. O cirurgião de catarata, com o passar do tempo, ele tem que se tornar ambidestro. Isso aí é uma habilidade que tem que vir com o tempo. E, de preferência, tem um auxiliar também ali, esperto, que esteja olhando e atento ao que está acontecendo. Porque se acontece isso, no nervosismo, ou você puxa a caneta, ou você fica sem ação. Então, o teu auxiliar ali já te dando a metilose, você já vem aqui pelo side, já preenche tudo, já fica mais tranquilo para tirar a tua caneta sem que tenha tanto movimento vítreo. É basicamente isso. Eu gostei bastante da apresentação, acho que ela é muito pertinente, principalmente para os cirurgiões que estão começando, né? E é isso aí, cara, assim, parabéns, eu gostei muito da tua apresentação, é muito útil, porque assim, na maioria das vezes o cirurgião de segmento anterior, conforme disse o Barreto, ele não está muito familiarizado, ele não quer muito que tenha complicação, ele já está pensando no sucesso, já quando tem a complicação ele já fica mais nervoso, quanto mais novo ele fica mais nervoso quando tem alguma coisa que sai dos seus planos. Outra coisa que foi algo que foi dito também na aula do grupo de retina e que eu reconheço muito é que assim, se
Se você não sabe fazer uma abordagem tão boa assim em relação ao vítreo, apesar de ter sido dito aqui que a gente tem que fazer uma limpeza, claro que a gente tem que fazer uma boa limpeza, isso o cirurgião bem experiente, mas quando você está no início, às vezes você nessa de querer fazer uma limpeza, você pode até fazer uma coisa pior do que poderia gerar. Então, se você puder fazer de forma mais delicada possível e você reconhecer o momento de parar também é muito importante. Porque a gente tem que ter o conceito assim, ó, agora acabou. Agora aqui não sou mais eu que tenho que fazer. A gente tem que pensar assim, se não botou a lente, se teve de repente, se percebeu que algum pedacinho de núcleo caiu, aí você... Peraí, a gente tem que pensar também no cirurgião do segmento posterior também. Atrelar isso também. Então, sela o olho, deixa o olho fechadinho, deixa ele limpinho o melhor que você puder dentro das suas possibilidades e vai fazer a sequência do paciente, vai passar a medicação dele, vai seguir. Eu estou tentando dar um outro olhar também, porque a gente está aqui diante de excelentes cirurgiões, mas a gente também está aqui com médicos novos, né, que precisam também saber que nem sempre vai ter tudo à mão e nem sempre vai ter a habilidade necessária para fazer aquilo. Então, por isso que eu vejo muita importância na tua aula, porque ela já abre um leque de opções e de visão para aquele que está querendo fazer a cirurgia de catarata e está querendo sair daquele aperto naquela hora, mas sempre com calma, tá? É isso aí. Eu gostei muito, Toledo. Parabéns aí. O Barreto está planejando um excelente curso. Estou acompanhando todos os cursos. Hoje eu estou aqui, infelizmente, todo chumbado aqui, mas fiz questão de participar. Então, parabéns aí pela apresentação. Você conseguiu me ouvir direitinho? Certinho? Consegui. Valeu, meu irmão. Então é isso aí. Ó, tem uma dica também para você que usa tesoura, né? Aquela coisa do cotonete tracionando o vítreo, realmente, por ali a gente fica estilo elastiquinho, puxando chicletinho assim, aquilo faz mal para a composição do olho, que pode tracionar alguma área da retina. O que geralmente eu faço é não tracionar. Eu detecto com o cotonete e o que eu faço? Em vez de eu tracionar, eu deprimo a esclera e entro com a tesoura. Então, quando eu deprimo a esclera, eu abaixo a pressão da esclera e o vítreo sai e eu entro com a tesoura. Então, com isso, eu faço menos tração. E o que o Castelo falou é interessante. Essa habilidade de ter a habilidade nas duas mãos é muito importante. Quando tem a ruptura, o que você faz às vezes, uma extracapsular ou até numa faco, é você entrar com um instrumento na cisão acessória e você vai pentear aquele vítreo para em direção à pupila. Quando você penteia ele em direção à pupila, você entra com a tesoura e você corta. Então faz com que a pupila fique redondinha. Muitas vezes, às vezes você vê um pós-operatório de uma complicação, de uma extra, aquela íris toda aderida lá no sulco camelular, e aquilo dificulta muito depois uma cirurgia para você tirar aquilo ali, porque aquilo fibrosa bastante. Não que não dê para fazer, mas dá. Mas o que eu oriento assim, entra com o instrumental pela incisão acessória e você dá uma penteada em direção à íris. Você vai perceber que até o vítreo que está do lado de fora, às vezes ele até entra para a câmara anterior. Então, você fazendo isso, você vai começar a ter uma noção bimanual. E é o que eu falo que é muito importante, sim. É muito importante quem está começando ter alguém mais experiente ao lado, para que esse olho fique mais limpo possível. O mais limpo possível, é óbvio que se você não tem experiência, seu colega do lado não tem experiência, é melhor parar e deixar para um próximo momento fazer essa cirurgia. Mas se tem alguém próximo a você, não é vergonha nenhuma se chegar para um colega e falar, pô, entra aqui comigo, faz isso comigo, porque lembra que tem uma pessoa ali. Aquela pessoa tem expectativas altas às vezes. E às vezes aquela pessoa, ela tem uma responsabilidade com a família dela. Ela é trabalhador, tem um emprego. Então a gente tem que dar sempre o melhor da gente e quando a gente não pode, assumir que a gente não consegue, chamar alguém que possa fazer isso pela gente. Rodrigo, eu queria acrescentar uma dica aí nessa parte. Eu utilizo às vezes a bolha de ar para identificar o vítreo quando a gente não tem a triancinolona. A bolha de ar fica distorcida e aí você consegue mais ou menos saber onde é que está ali o vítreo, né? Então, eu não sei se você utiliza isso às vezes, mas eu vi uma vez e já utilizei e eu acho que é interessante também
Tá. Eu acho que até o Canabrava descreveu uma técnica que ele faz aí, mas eu já até fazia até... Ele joga a bolha de Isso. ar pro vítreo. Então, o que você faz? Você bota uma bolha de ar e joga viscoelástico. Esse viscoelástico ele vai preenchendo a câmara anterior e afundando essa bolha. Aí essa bolha fica embaixo da íris. Ajuda para botar leite nas peças também, né? Isso facilita você ter um suporte, porque o ar, a tensão superficial dele é maior. Então você tem um suporte mais fácil de botar a lente em cima até. E com isso você também visualiza o vítreo. Então ajuda um pouquinho também. Isso é uma dica legal. Pessoal, vou conectar todo mundo aí. A gente tem uma pergunta do Dr. Fábio. Ele perguntou se alguém tem experiência com vitrectomia anterior via pós-plana utilizando a própria sonda do FACO. A sonda do FACO entrando via pós-plana? Pô, mas tem forte. A questão disso é que a sonda do FACO, ela tem mais do que 20 gauges, se não me engano. Aquela a ponteira do... E ele não vai comer o vítreo, ele vai simplesmente chupar. Vai aspirar. Ele vai aspirar, assim, e a incisão que você vai fazer é grande, você vai ter que fazer uma esclerotomia grande. Essa esclerotomia você vai ter que fazer talvez de 1 milímetro ali, até um pouquinho mais, para você conseguir entrar com aquela ponta ali dentro. E a vibração do FACO na paz plana pode levar até descolamento de coroide ou outras coisas. Então, assim, o que você pode fazer, se você quiser fazer via paz plana, se você tiver uma sonda coaxial, é você tirar a luvinha da coaxial, você faz uma incisão, se eu não me engano tem que fazer acho que 21 gauges. Aí você consegue entrar via paz plana com a sonda de vitrectomia. Aí o que a gente recomenda? Faz uma peritomiazinha para você ter a visualização melhor da esclera, entra com uma agulha de 21 gauges e você entra direto com essa sonda sem a luva do coaxial. Aí você irriga pela incisão principal ou para uma outra acessória que você faça. Aí sim dá para você fazer. É uma adaptação. Mas aí eu recomendo que você tenha mais experiência para você fazer isso, porque a chance de ter mais complicação aumenta. Perfeito. Em relação a isso que vocês falaram, de que o residente tem dificuldade em identificar o vítreo durante uma ruptura, também o que a gente vê lá é que ele também não sabe, ele faz, às vezes não tem o vitriófago, faz a vitrectomia com a Vanas, mas ele também não sabe quando pode parar, assim. Muitos perguntam assim, já tá bom? Tem alguma dica além da pupila, além de ver se tem vítreo ali perto do limbo? Tem alguma outra dica que vocês dão para tentar reconhecer quando pode parar já de fazer a vitrectomia? André, é o seguinte, a vitrectomia, se você ficar fazendo, você vai fazer o tempo inteiro. Enquanto tiver vítreo, você vai continuar fazendo. O objetivo da vitrectomia não é eliminar todo o vítreo do olho. É simplesmente você eliminar qualquer área que esteja mobilizando aquela pupila ou dificultando o implante de uma lente. Então, assim, detectou que tem a ruptura, faz a vitrectomia, limpa a câmara anterior, bota viscoelástico. Percebeu que essa pupila está abrindo e você não tem nenhuma área... Geralmente a pupila fica discórica, ela fica em direção onde tem o vítreo ali, ela está puxando para aquele lado. Você pode passar o cotonete na incisão, ver que não tem nada, aí é a hora de você já botar a lente. Ou fechar o olho, não sei o que a pessoa vai fazer, mas você percebeu que não tem na incisão nenhum vítreo, botou viscoelástico e a pupila está redondinha, já pode botar. Aí vai ter a segunda fase, na hora que você limpar a câmara anterior, veja novamente, identificar se tem vítreo, e nessa hora o que acontece? A lente ela começa às vezes a descentrar, porque o vítreo começa a empurrar ela e sair. Aí você vai ter que fazer vitrectomia mais, entrar com a tesoura, cortar novamente. Ou vitrófago. Andréia, se a gente passar com a espátula de íris bem de levinho do plano da pupila, bem devagarinho a gente consegue ver se tem vítreo atrapalhando ali, tá? Sim, ela vai puxando para onde você vai passando a espátula. Mas muito suavemente. E aí, se você percebe que não tem mais isso, você já pode parar. Sim. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não, então. Toledo, mais uma vez quero agradecer aí a sua disponibilidade, pela sua aula excelente. Muito obrigado mais uma vez. Todos os staffs, Marcelo, Barreto, Léo, muito obrigada pela participação de vocês também, sempre acrescentando aí muito mais para a gente.
E então a gente se vê agora na próxima semana. A próxima aula vai ser do Leonardo Castro. Vai ser uma aula muito boa, que vai ser o passo a passo da FACO para os residentes. Então, é uma aula aí que os residentes vão aproveitar bastante. Vai ser um tema mais básico para todo mundo. E espero que todos estejam presentes aí. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença. Qualquer coisa, pode mandar mensagem para a gente, se tiver alguma pergunta. E a gente está gravando essa aula e vai para o nosso canal no YouTube, caso vocês queiram ver depois, quem não conseguiu ver tudo. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. Parabéns, Toledo. Obrigado. Valeu. Parabéns. Valeu. Agradeço.